eu sou Blenda Leite, assessora técnica do Conasens, e o programa Encerrando a Gestão de hoje é sobre o orçamento público. Comigo no estúdio, Gustavo Fernandes, professor de Finanças Públicas da Fundação Getúlio Vargas. Bem-vindo, Gustavo. Olá, Blenda. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, contribuir para o Conasens, contribuir para o Sistema Único de Saúde no Brasil. Queria também comentar a gestora, o gestor que está nos assistindo. É um prazer participar desse tema tão importante que é o orçamento, a base da política pública, a base da política de saúde no Brasil. Pois bem, estamos no terceiro ano do Plano Plurianual, né? Além do encerramento da gestão, nós temos que pensar que temos ainda mais um ano para encerrar essa vigência do PPA. Para além disso, nós estamos em execução da Lei Orçamentária de 2024 e já iniciando o planejamento e as providências para a LOA 2025. O que o gestor deve ficar atento nesse momento para o encerramento e para a transição, considerando essas peças orçamentárias? Então, nós estamos em 2024, então, o último ano de mandato e, ao mesmo tempo, o terceiro ano do PPA. E é interessante pensar nessa lógica, porque aqui são duas dinâmicas completamente diferentes, mas muito importantes. Então, a gente tem a dinâmica orçamentária, do planejamento, daquela política de governo, aquela política que permanece, que tem que ser planejada, a política pública, e, ao mesmo tempo, a gente tem o saudável ciclo eleitoral, o jogo eleitoral, em que a gente vai ter eleições e vamos ter aí toda aquela emoção da mudança dos mandatos e tudo mais. E aí, qual que é o ponto importante que eu acho para início de conversa, né? No final das contas, é importante lembrar que um planejamento bem feito, um planejamento que está enraizado dentro da administração, em que, de fato, ao longo de todo o período, né, conseguiu-se construir um PPA que tem significância dentro da administração e, portanto, ele, de fato, ele consegue lá, se o Plano Municipal de Saúde, ele está lá dentro do PPA, e o PPA, portanto, ele consegue orientar as políticas públicas. Essa travessia, né, colocar as duas coisas juntas vai ser muito mais fácil, porque essa é a ideia, na verdade, que o legislador, quando construiu esse sistema, pensou. A gente vai ter eleições, mas o PPA, ele anda um ano a mais, ele entra no próximo mandato, e é justamente para fazer essa ponte, para garantir que a política pública tenha continuidade, que a gente não tenha quebras, que a gente tenha memória, que consiga, então, construir uma política pública integrada que faça sentido. Inclusive, eu acho que, do ponto de vista técnico, a gente pode falar que até que essa é uma regra de bolo, assim, uma regra fácil para você perceber o quanto enraizado, o quanto forte está o planejamento dentro da gestão. Se por acaso tudo estiver muito tranquilo nesse processo de construção, ou seja, temos aí as eleições e não importa o que vai acontecer no final do ano, a gente está seguro do que vai continuar em termos de política pública para o ano que vem, significa de fato a estrutura que está lá colocada no PPA e depois nas respectivas LDOs anuais, nas LOAs, está conseguindo o quê? Fazer o seu papel, que é construir essa ponte firme em que o gestor sabe o que vai acontecer e consegue caminhar e continuar fazendo a política pública. De outro lado, quando o cenário já é muito mais impreciso e, portanto, a dinâmica eleitoral acaba tomando conta das nossas preocupações diárias, né? Não precisamos pensar em grandes coisas, mas aquela coisa, incerteza, o que vai acontecer, aí já é um sinal muito claro de que o PPA, infelizmente, não conseguiu ser essa peça que, de fato, ela estrutura toda a política pública. No final das contas, a gente tem ainda uma peça um pouco mais, no final, para inglês ver. E aí, qual que é, então, essa regra do bolo? Olha, o que a gente tem que fazer assim? Bom, não faz mal, a gente tem que começar do primeiro passo. Então, tem que se repensar daqui para frente maneiras de conseguir aprofundar o planejamento. Tenho certeza que o próprio Conasens aqui, como diversas outras fontes, apresentam propostas, apresentam materiais em que os gestores podem se apoiar para aprofundar esse planejamento. Mas sempre tem um problema. Sempre é assim a implementação do planejamento nunca é feita de uma forma tranquila, sempre tem os percalços, sempre tem os desafios da política pública e é assim que vai ser sempre, portanto não se pode desanimar, mas acho que esse é um ponto de partida, né? O ponto de partida é, se o PPA ele é mais fraco, né? O planejamento não é tão fraco, provavelmente a gente vai ter um ano mais difícil. Se o PPA ele conseguiu estar enraizado dentro da administração pública, provavelmente essa passagem vai ser mais fácil. Então, acho que esse é um ponto de partida para a gente pensar. O quanto mais fortalecido está o planejamento, o PPA ele está aqui, o PPA ele já tem uma programação para o ano que vem, está na hora da gente, então, já repensar todos os nossos... aliás, já está pronto, né? a nossa programação, nosso projeto de lei orçamentária para o ano que vem, tudo que a gente vai fazer, e garantir, portanto, que essa ponte
para a próxima gestão seja feita da melhor forma possível. E ano que vem, com nova gestão, a gente vai ter tempo, então, para fazer a programação para os próximos 4 anos em termos de objetivos, dentro daquilo que foi pensado no Sistema Único de Saúde. Então, acho que para início de conversa, esse é o ponto fundamental. Né? Ou seja, o PPA, se bem feito, é aquela peça que vai garantir justamente um período suave, uma transição suave. Se a transição não for suave, é porque aí a gente tem um passo anterior, que é conseguir construir um planejamento melhor. E o que você fala é interessante, porque o orçamento público nada mais é que a materialização do seu planejamento. O que você está pensando, as ações que precisam ser executadas, tem que estar previstos dentro daquele orçamento de como e a forma que será executada. O que você coloca nesse sentido é a questão da aderência ao planejamento e a questão da revisão orçamentária. Ou seja, a revisão orçamentária, nesse momento, no encerramento da gestão, ele se torna primordial para a gente fazer uma boa transição. Porque, ao mesmo tempo que existe uma fase anterior, que é olhar para trás e ver o que foi executado, eu preciso pensar para frente no sentido assim, o que eu vou realmente deixar. E isso que você fala também é importante porque o SUS, ele é uma gestão continuada, não é uma despesa que ela se termina, não são atividades que elas se encerram em 31 de dezembro, como muitas e várias ações da própria administração pública. Mas o serviço de atenção à saúde, ele necessariamente precisa ser continuado, e daí a importância de você fazer essas revisões que eu entendo que eu acho que é importante, assim, e que aspectos, por exemplo, dentro do orçamento que a gente tem que observar quando eu faço uma revisão orçamentária? As revisões, elas são uma peça fundamental no orçamento, e acho que assim, tem várias técnicas que a gente pode discutir. Então, acho que a primeira coisa importante, e que seria, na verdade, mandatória em todos os exercícios, é sempre fazer a famosa revisão dos custos. Então, procurar sempre garantir, dentro do processo orçamentário, se os custos que estão sendo pagos ali, o custo é o menor possível. Então, esse é um esforço que tem que ser permanente dentro do gestor e é uma boa técnica orçamentária para todos os anos. Em especial, no final do mandato, eu acho que assim, o planejamento, que ele é muito importante. Se você conseguir se planejar nos 4 anos, certo? É claro que problemas acontecem, contingências surgem e, portanto, ao longo desse período, dentro do próprio PPA, são necessários ajustes. É muito difícil a gente imaginar que a gente vai conseguir adivinhar exatamente o que vai acontecer daqui para frente, nos próximos 4 anos, perfeitamente. Quem consegue fazer isso? Mas qual que é o grande problema? A gente não conseguir fazer essa revisão e casar o PPA com o que está acontecendo na LOA. Eu sempre brinco que, na verdade, a lei orçamentária não passa de uma grande lista de supermercado, no fundo, né, da administração pública, que vai lá no mercado para comprar aquilo que precisa fazer para a política pública acontecer. Mas onde está o cérebro desse comprador que vai lá dentro, entre aspas, do supermercado da saúde? É o PPA. Então, se você não tem esse planejamento bem feito, você não vai conseguir andar nos corredores corretos do supermercado para procurar aquilo que é necessário naquele momento. E, ao mesmo tempo, é preciso que esse PPA ele converse com a realidade. Então, quais são os ajustes que têm que ser feitos no curto prazo para que eu consiga ter aderência desse orçamento para a realidade? Acho que é um ponto muito importante, né? O ano termina no 31 de dezembro, o mandato termina no 31 de dezembro, mas precisa se encarar a realidade, porque o mundo vai continuar e as necessidades de políticas públicas vão continuar também. Então, assim, elementos importantes. Então, essa revisão de custos. Segundo, a reprogramação, tá? É importante sempre manter, então, reservas de contingência, a depender do que vai acontecer no exercício, é importante que se tenha, então, portanto, um valor disponível dentro do orçamento para eventuais contingências. É preciso também saber que, neste final de exercício, a lei eleitoral e a LRF estabelecem uma série de requisitos que precisam ser cumpridos. Então, olha, se eu tenho o meu planejamento bem feito, eu sei que eu não vou fazer contratação de pessoal nos últimos 180 dias porque eu tenho vedação da legislação. Então, portanto, eu vou antecipar e vou fazer isso antes. Ao mesmo tempo, eu sei que eu não vou poder fazer política pública, eu não vou poder gastar se eu não tiver disponibilidade financeira guardada nesses últimos 2 quadrimestres do mandato. Então, há uma série de requisitos legais que precisam ser cumpridos e, portanto, eles precisam estar dentro dessa reprogramação orçamentária e, ao mesmo tempo, eu preciso já atualizar. O PPA, ainda que eu tenha feito a cada 4 anos, é uma peça viva. O planejamento é uma peça viva. O planejamento ele não é algo que se faz a cada 4 anos e lança um PPA. Essa não é a lógica. A ideia, na verdade, é que eu tenha um processo permanente de planejamento e a cada 4 anos eu tenho cortes em que eu produzo um novo PPA com aprovação legislativa
para os próximos 4 anos. Mas esse processo é um processo permanente que precisa ser realizado, essa programação. E claro, né, as oscilações econômicas, como é que está a sua arrecadação de ISS, de IPTU, como é que está com as transferências, enfim, é preciso também ajustar ali na ponta, né? Uma regra que eu acho que é saudável e que é feita nos países mais desenvolvidos do mundo, em que eu acho que é uma ideia muito boa e fácil de se implementar, é o próprio gestor da saúde ter um ranking interno daquilo que ele pode, entre aspas, colocar com mais prioridade, menos prioridade, numa eventualidade de corte orçamentário em função de uma queda de arrecadação, né? Então, um dos problemas que nós temos nesse processo é justamente quando essa revisão é feita pela diretoria, pela Secretaria da Fazenda. O ideal é que haja uma conversa e que a Secretaria de Saúde, o gestor da saúde, consiga introduzir ali um ranqueamento e falar, olha, se for para gastar depois, não poder gastar agora, vamos gastar, preservar, priorizar isso aqui, A, B ou C, e vamos deixar D, E, F para um outro momento. E assim a gente consegue o quê? Racionalizar o processo de execução orçamentária e dar o quê? Continuidade da melhor forma possível na política pública. Sim, e quando você fala na questão das prioridades e das limitações, é importante a gente pensar na questão da conformidade dos regulamentos, né? Ou seja, existe toda uma limitação de normas, mas também em função até das conformidades que precisam ser adequadas no orçamento, por exemplo, da questão, por exemplo, dos relatórios fiscais, né? Ou seja, os prazos de declaração desses relatórios, apesar de ser os mesmos todos os exercícios, existe uma observância maior nesse momento em função do encerramento da gestão. E aí, o que tem que ser observado nesse momento com a questão dos relatórios fiscais? Olha, a contabilidade, antes de tudo, a principal função da contabilidade é mostrar a realidade, apresentar um quadro real do que está acontecendo dentro da administração pública, né? E dentro desse objetivo, ela tem um objetivo externo, que é para os agentes de controle, os tribunais de contas, sobretudo, mas também todos os demais órgãos que eventualmente vão precisar desses dados, e também a produção de dados internos para a própria gestão saber o que está acontecendo, né? Então, essa é uma regra, eu acho que fundamental. O que eu diria para o gestor é fundamental que todas as peças contábeis sejam feitas de forma adequada, em que todos os prazos sejam atendidos. E não é difícil fazer isso, basta, por exemplo, consultar o site do seu respectivo Tribunal de Contas, que certamente vai lá estar disponível, um amplo manual com todas as datas e todos os detalhes necessários. Eu acho que a pedra, vamos dizer assim, a pedra, entre aspas, filosofal, ou seja, o que guiaria para facilitar esse processo, é você consultar o seu próprio Tribunal de Contas, que tem lá exatamente, que é o encarregado de olhar essas peças, de auditar, e a partir dali você consultar os manuais e verificar a data das entregas. Por que é importante isso? Na verdade, eu acho que a gente nem deveria estar discutindo isso, né? Porque essa é uma coisa que, infelizmente, era para ser dada como óbvio. Mas por que é fundamental? Vamos ressalvar aqui, é fundamental que essa informação seja gerada, primeiro, acho que do ponto de vista individual, do gestor, a gestora que está aí nos escutando, ter a tranquilidade de que num processo de prestação de contas regular que vai acontecer, não haverá surpresa. Se tudo foi feito dentro do acordo e tudo foi publicado, está lá, não há nada a temer, não há nada que se preocupar. Segundo ponto, é muito importante deixar o registro, porque para os próximos gestores, certo? Que vão chegar, eventualmente, ou a médio e longo prazo, consigam ter o registro do que foi feito, certo? A gente não consegue fazer planejamento sem também olhar o passado e saber quais são as nossas condições financeiras, tudo que foi feito e o que foi, então, já tentado, que já foi gasto. Então, é fundamental que isso seja feito. E, no fundo, todo esse regramento que a gente tem, que pede todos os relatórios, todo o material, no fundo, qual que é a ideia básica? Garantir que esse processo transcorra da melhor forma possível e que o registro fidedigno do que se passa na administração pública seja produzido. Quando você coloca a respeito da conformidade, né, dos regulamentos, uma das questões que precisam também ser abordada é a atenção às normas contábeis. E que é tão importante quanto você observar as orientações do Tribunal de Contas, mas antes disso, é importante que seja observado toda a questão das normas contábeis. E falando sobre isso, é importante a gente olhar agora para o financeiro, que é a gestão de caixa, né? Então, assim,
quais são as preocupações que o gestor tem que ter nesse momento, uma vez que não se sabe se ano que vem ele vai, mesmo que seja nova gestão, se ele vai continuar ou não, né? Ou seja, ele precisa observar como que está toda a sua questão do financeiro nesse momento. O orçamentário e o financeiro, eles andam juntos, né? Então, eu digo que um orçamentário bem feitinho permite que a gente entenda o que está acontecendo no financeiro e vice-versa. Porém, a lei de responsabilidade fiscal, ela trouxe uma inovação, e uma inovação já de, vamos lá, 23, quase 24 anos, no seu artigo 42, que ela estabeleceu o seguinte: olha, não se pode fazer gasto sem ter caixa reservado. E é para, na verdade, evitar uma triste tradição da que a gente chama acelerar no final de mandato, né? Que isso acontece tão incomum que se fala, uma coisa quase folclórica. E, na verdade, isso é muito importante porque essa é a forma de controle que se estabeleceu no financeiro. Então, a partir daí, o que acontece? Termina-se o primeiro trimestre, se verifica a disponibilidade de caixa e os tribunais de contas, quase todos, tenho certeza absoluta, vão fazer o seguinte: eles vão verificar o quanto que se tinha de caixa, o quanto que se foi gasto e qual que é o final de caixa que se tem em 31 de dezembro. Se houve, portanto, um gasto que foi feito sem a ter disponibilidade garantida, né, ou um gasto que vai ter que ser realizado porque eu já encaminhei para o ano que vem sem dinheiro lá em caixa guardado, isso, sem dúvida alguma, vai ter o que a gente chama de pena capital dentro das cortes de contas, ou seja, você vai ter as contas reprovadas. Então, um elemento fundamental que todo gestor, neste ano de final de mandato, precisa atender é o seguinte: o artigo 42 estabelece de forma clara, explícita, que só se pode fazer um gasto nos últimos 2 quadrimestres de mandato se houver disponibilidade de caixas equivalentes aos gastos que foram feitos, né? Então, se não houver disponibilidade de caixa, você não pode fazer, senão, de fato, aí os tribunais de contas, e essa é uma jurisprudência já pacífica nas cortes, vai produzir o quê? Um julgamento pelo parecer desfavorável das contas da prefeitura municipal. Então, portanto, esse é um dos itens talvez de mais atenção, porque dentre todo o conjunto de requisitos que estabelece a lei eleitoral, a LRF, este, sem dúvida alguma, é um daqueles mais importantes, como a própria realização dos 15% de gasto em saúde da aplicação, né? O artigo 42 é um artigo, de fato, fundamental e o gestor precisa estar muito atento neste ano, porque se não houver atenção e, portanto, houver gasto, com certeza isso vai acabar levando a uma reprovação das contas. Esse ano, em maio, foi revalidada a LC 172 por meio da publicação da Lei Complementar 205, que autoriza estados, Distrito Federal e municípios reprogramar os saldos remanescentes das contas federais, dos repasses fundo a fundo, para ações e serviços públicos de saúde, considerando a necessidade local. Nós vamos ter um episódio, um programa destinado somente para discutir a Lei Complementar 205. Mas é sempre importante lembrar que tal programação, reprogramação na realidade, ela também precisa ser revista e adequada à lei orçamentária que está sendo executada esse ano e ao próximo exercício, se teve alguma reprogramação orçamentária, considerando ações que deverão ser executadas no ano de 2025. Então, é importante, como você fala, a questão de você fazer a gestão de caixa, você fazer o alinhamento tanto do orçamentário e, claro, com o financeiro, e tem essa especificidade desse ano com a autorização, na realidade, do Congresso Nacional para fazer essa reprogramação dos saldos. E aí vem a necessidade da gente pensar na prestação de contas. Como que deve ser e o que o município e o gestor deve se atentar para quando se presta conta do que foi executado e considerando a gestão orçamentária, o orçamento público, o que os gestores precisam observar, principalmente agora nesse processo de transição. Esse é um processo interessante, né? Porque nós temos uma autorização, né? Em geral, as leis orçamentárias, elas carregam em si uma autorização para remanejamentos, né? O que a gente chama, em geral, indica, é um percentual parecido com o da inflação, um pouquinho a mais. Então, essa reprogramação ela pode ser feita por decreto municipal até
essa porcentagem. A partir daí eu preciso de autorização da lei municipal. Mas se a gente for pensar que é 10%, 15% e 15% de aplicação na saúde, a gente tem aí, teoricamente, um espaço para que isso possa ser feito de uma forma mais célere. Se não, a gente precisa ter um encaminhamento via o legislativo. Em relação já à transição, acho que esse é um momento muito oportuno, porque, como a gente estava falando antes, né, olha, a contabilidade em si, ela foi toda organizada, ela foi pensada para gerar essa informação. Então, eu não apenas entrego os registros, né, eu publico os meus balancetes e disponibilizo, entrego, né, para os órgãos de controle nas datas que são previstas, como o que é fundamental, eu acho que dentro do processo, eu tenho que uns sistemas abertos, né? Infelizmente, na nossa experiência, a gente já viu muitos municípios que se baseiam, compram sistemas e, no final das contas, de empresas, de consultoria, que tem sistemas muito falhos, né? De fato, aquela coisa, guardava num caderninho, ninguém sabe onde está o caderninho, ou o caderninho tem uma letra feia que ninguém entende, né? Brincando. Enfim, qual que é o esforço que precisa ser feito aqui? A gente precisa ter, entre aspas, um caderno claro com registros. Então, é claro que toda a contabilidade, todos os registros que são pensados do ponto de vista orçamentário, financeiro, patrimonial, eles já foram feitos para que nós consigamos entrar e padronizar a análise do município, de como estão as coisas. Mas é fundamental também que se tenha um espírito de cooperação, um espírito de abertura, né? Ou seja, não apenas a partir do momento que o processo eleitoral acontece, é preciso preservar o quê? A política pública, é preciso preservar a transição, e lembrando, né, que quando a gente começou a conversar, talvez em algum momento em que nós tenhamos de fato como foco a política pública, entendemos que a política é fundamental, mas ela tem o seu papel e ela não substitui a realização contínua da política pública, né? Essa questão fica menor e a gente sabe que, olha, um gestor X, Y, Z, que está ligado a um político A, B, C ou D, vai ali ver uma mudança natural e na próxima eleição é capaz de tudo mude e volte e assim sucessivamente. Esse é o jogo da democracia, né? Com diversas eleições a gente vai aprendendo que as pessoas saem e voltam, né? Então, o que é fundamental? É fundamental preservar a política pública. E como é que você faz isso? Você faz, primeiro, sem dúvida alguma, com uma contabilidade, entre aspas, bem feita, decente. Segundo ponto importante, entregando as documentações para os órgãos de controle. Os órgãos de controle oferecem uma auditoria gratuita para a própria prefeitura, é importante pensar assim também. E um terceiro elemento que eu acho que é fundamental é ter esse espírito de cooperação, por mais difícil que seja. É preciso estabelecer já dentro da própria administração o que, olha, tem uns sistemas, eu crio aquela história, o portal do gestor, um portal para o gestor que vai entrar e assim sucessivamente. Eu abro, faço treinamento, eu faço o que a gente chama da secretaria de gestão. Enfim, tem várias técnicas que são importantes e que devem ser usadas nesse momento para garantir, antes de tudo, a política pública. Lembrando sempre, quem sai daqui 4 anos pode voltar. Mas a política pública ela não termina 31 de dezembro. No 1º de janeiro as pessoas estão lá precisando e, portanto, ela não pode ficar à mercê de circunstâncias políticas de curto prazo. Professor Gustavo, agradeço novamente a sua participação em todas as iniciativas que o Conasens oferta para a gestão do Sistema Único de Saúde. Eu que agradeço, Plenda. É sempre um prazer participar. Eu acho que o Conasens tem um papel fundamental na construção da saúde pública no Brasil, um papel fantástico que vem fazendo. Acho que todos os gestores e gestoras que aqui acompanharam também têm um papel, estão sempre de parabéns, porque é um desafio contínuo. E no final das contas, o que eu desejo é muito boa sorte nessa empreitada. Aprofundar o planejamento é fundamental, é uma peça que vai garantir, no final das contas, mais tranquilidade para todo mundo e o sucesso da política pública, que eu acho que é, no final das contas, o que fez todo gestor e gestor escolher estar na saúde. Fazer com que a saúde pública do Brasil funcione. Eu acho que o que a gente puder participar e contribuir, estamos à disposição. Eu que agradeço, portanto, a minha participação foi uma honra. E esse foi o Encerrando a Gestão de hoje. Assista o programa no canal Mais Conasens e em youtube.com/canal Conasens.